Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje, nesse último episódio da série Água se Planta 2, a gente vai fazer uma espécie de uma reflexão, um grande resumo desse caminho que a gente está percorrendo, saindo do pasto e caminhando em direção às florestas. Boa parte dos projetos que a gente recebe nos nossos cursos online, do CPES Biomas, a grande maioria, as pessoas começam no pasto, na área que já foi degradada, que é o último passo depois para virar terra nua, não é? Então, e as pessoas muitas vezes se perguntam, qual é o caminho mais barato para eu sair daqui, de um sistema de acumulação, e caminhar para a floresta? Ou qual é o caminho mais curto para eu sair de um sistema de acumulação e caminhar para a floresta? E na verdade, eu acho que a gente tem que fazer outra pergunta, qual é o caminho mais duradouro? Porque a gente criando a fertilidade no lugar, sem precisar trazer insumos de fora, a gente está vendo que esse é o melhor caminho. Aí dentro dele a gente pergunta, bom, criando essa fertilidade duradoura, qual é o meio mais barato de eu criar essa fertilidade duradoura? Qual é o caminho mais curto para eu criar essa fertilidade duradoura? Porque na grande maioria das vezes, a comida que nós consumimos no nosso dia a dia, ela começou a ser produzida aqui. Nós derrubamos florestas e a gente foi caminhando para trás. E usando muitos insumos, e hoje essa comida é produzida aqui, dependendo da fertilidade natural do solo que nós começamos. Se a gente começou numa floresta que o solo era terra roxa, pode ser que a gente não chegou até aqui, pode ser que a gente está aqui, mas que nós degradamos. Nós destruímos aquela fertilidade inicial. E hoje nós vamos mostrar para vocês, pela nossa experiência, como criar o caminho mais duradouro, a fertilidade mais duradoura para os nossos agroecossistemas. Nós vamos ver isso agora no campo. Quando nós começamos numa área degradada, num pasto, e a gente quer ter fruta, quer ter hortaliça, a gente lança a mão de vários insumos. A gente fez aqui um pequeno mostruário dos insumos que nós temos, né? Então, nós temos aqui fermentados, vários deles da Coreia Natural Farm, agricultura natural da Coreia, né? Fermentado de planta, extração de vinagre, casca de ovo, para a gente aplicar nas hortaliças, que o insumo está numa forma muito mais assimilável do que você colocar um adubo químico, do que colocar até o próprio esterco. E nesse caminho, para a gente estabelecer rapidamente as plantas que vivem em sistemas de abundância, a gente lança a mão de composto, esterco, pó de rocha, calcário, fosfato natural, tem muitas possibilidades. E quando a gente planta hortaliça, tem que ser rápido, ou planta uma fruta, uma laranja, uma jabuticaba, são plantas lá da frente, não são do pasto degradado. Então a gente lança a mão desses insumos, né? E muitas vezes quando a gente coloca eles no solo, a gente desequilibra completamente a microvida. Aqui, um daqueles que seria mais assimilável seria o composto, que os micro-organismos já trabalharam aquele material bruto, os fermentados, que é das próprias plantas, de ovo, de casca, os micro-organismos da floresta. Então, esses seriam muito mais assimiláveis. A gente tem que dar preferência a isso. Mas esses materiais, esses insumos, eles não podem ser o protagonista. Porque se eles forem os atores principais, a gente sempre vai estar dependendo deles. Qual que é o maior insumo? O maior insumo está aqui no meu bolso. O maior insumo são sementes, rizomas, está aqui um rizoma de açafrão, cajamirim, feijão de porco, enfim. Todas as sementes que a gente conseguir e a gente trabalhar isso, plantar em alta densidade e manejar. E nesse caminho nós temos esses insumos aqui. A gente pode colocar palha, né? Começando no pasto, a gente veda o pasto, vai acumulando palha, ou a gente pode picotar a madeira. Ernest reflorestou 340 hectares da Mata Atlântica sem nunca ter usado um triturador, simplesmente podando e espalhando material no chão. A gente pode acelerar os processos com um triturador, mas não é uma condição obrigatória você ter um triturador. Tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis. Quanto custa? Qual que é o benefício? Se a gente estabelecer árvores em alta densidade, nós vamos ter o ator principal, que são
oriundos da semente, plantando árvores em alta densidade. O material triturado, ele é muito importante quando a gente faz hortaliça e a gente cobre o solo. É muito difícil trabalhar com o capim para você abrir os canteiros, mas esse material é muito fácil de trabalhar. Mas ele tem que ser produzido no local, não trazer de fora, que é muito caro baldear capim, baldear matéria orgânica, trazer de fora. Então, cada canteiro que nós iniciamos aqui, agora a gente está plantando árvores em alta densidade em cada canteiro. Então, seja café, baru, cajamirim, porque a nossa horta é itinerante e para trás vai ficando os sistemas com alta densidade de árvores e isso vai ser manejado. E faz toda a diferença quando a gente consegue estabelecer árvores no sistema em alta densidade. É isso que a gente vai ver no campo agora. Esse campo aqui nós plantamos há 4 anos. Foi zero de insumos. É um campo totalmente por processos, 100% por processos. Nós plantamos no início margaridão, lobeira, mas eles não conseguiram se estabelecer. Então, o ano passado nós plantamos mais essa fila no meio, tínhamos plantado também guapuruvu, eucalipto, mas eles também, alguns estabeleceram. Então, esse eucalipto é de 4 anos atrás, ó. Cresceu muito devagar. Já esses aqui tem o quê? Quase 6 meses de plantado. Porque aqui nós colocamos um pouco de insumo, farinha de rocha, esterco e um pouco de calcário. Mas vocês observam, pô, mas demorou 4 anos para um abacaxi produzir. Qual foi o pulo do gato? Foi quando nós começamos a podar as piteiras. As piteiras, vocês podem ver, estão plantadas aqui, ó, entre os abacaxis. Essa é a segunda poda da piteira. Então, deu um estímulo para ele rebrotar muito vigoroso. E o abacaxi começou a produzir frutos. Mas por processos é assim mesmo. Numa área degradada, a planta não vai produzir como se fosse numa terra de cultura. Para nós aqui, o abacaxi plantado numa terra fértil, ele leva de 18 meses a 2 anos para produzir um fruto. Aqui levou 4 anos porque era uma terra muito degradada. Precisou o quê? Se criar um microbioma, ou seja, o grupo de micro-organismos associados com o abacaxi, a piteira criou esse grupo, então tem os micro-organismos associados à piteira, os micro-organismos associados ao abacaxi, e assim a gente cria um sociobioma. Os microbiomas de cada planta se juntam. Então, a gente trabalha com as plantas, mas não é a planta sozinha. Nós estamos trabalhando com holobiontes. E o que é um holobionte? O holobionte é o conjunto dos micro-organismos do solo com a planta. Então, se a gente tirar os micro-organismos, é como se a gente tirasse o rumen de uma vaca. A gente vai estudar a vaca e a gente arranca o rumen. O que acontece? É no rumen que estão os micro-organismos que vão lá quebrar a celulose, fixar nitrogênio, e é fundamental para a vaca. Então, os estudos, quando trabalha com as plantas sozinhas num solo estéril, é como a gente estivesse trabalhando com meia planta. A partir desse ponto de vista, que as plantas são holobiontes, que o solo é o sistema digestivo das plantas, aí tudo muda. Então Ernest fala isso incansavelmente. Nós temos que plantar em alta densidade, nós temos que plantar muitas sementes. Então, nós temos lugares aqui com 30 centímetros. Levou 8 anos para o limão siciliano plantado de semente produzir. E produziu. A primeira safra, ele deu frutos, uns 20 frutos. Mas é a primeira. Levou 8 anos de pé franco. O baru levou 7 anos, com 30 centímetros de solo. E isso a gente vai ver por que aconteceu isso. Então, é fundamental a gente ter solo coberto. Mas a gente só consegue solo coberto plantando em alta densidade. No começo a gente até pode baldear a matéria orgânica de fora. Podemos até usar algum insumo. Mas se isso não tiver atrelado com a produção, com o plantio em alta densidade, a gente vai falhar e o nosso sistema não vai caminhar para sistemas de abundância. Vamos ver o que aconteceu com o café plantado de semente. Nessa linha aqui, nós plantamos algumas mudas de frutas, como caju, goiaba, e plantamos sementes de café.
Não é comum, porque dizem que falha muito, né? Mas olha esse grupo de café. A cada metro nós colocamos 8, 10 sementes de café. Nós estamos já em julho, ó. Ó como tá bonitinho. E aí 1 metro daqui tem outro. Aqui também, outro grupo de mudas. Plantadas de semente. Então, mas faltou aqui, além das mudas de frutas, tinha que ter aqui as sementes de cajá, de angico. Nessa linha nós não plantamos. Então é uma falha nossa de não ter incluído aqui as árvores, que seria a árvore mãe desse café. Aí o café vai crescendo, sendo protegido, porque agora quando colher essa mandioca, o que vai acontecer? O café vai ficar desprotegido, né? Então tem que ter árvore mãe plantado de semente, desde o início. Agora vamos fazer uma conta. Imagina se a gente plantasse a cada 20 centímetros 10 sementes de café. Se a gente plantasse no espaçamento 2 por 1, no final, né, nas plantas adultas, no hectare, a planta adulta daria 5.000 plantas de café. Se a gente fosse comprar mudas de café, isso já daria só de muda R$5.000. Foi o que nós pagamos ano passado no café de viverista comercial, R$1 a muda. Só de muda daria 5.000. Para a gente plantar a cada 20 centímetros 10 sementes de café, não é muito, pessoal. Vocês podem achar que é absurdo, mas não é. Se falhar, por exemplo, teve lugar que falhou, aí ficou 2 metros. Mas se tivesse nascido a cada 20 centímetros, 5, 6, 10 mudinhas de café, aí a gente depois vai selecionar. E aqui na seca agora, pode ser que morra alguma, e aí vai prosperar aquela mais protegida. Então se a gente fosse plantar a cada 20 centímetros, a gente vai precisar de 70 quilos de semente por hectare, para no final ter 5.000 plantas no espaçamento 2 por 1. 70 quilos, nós pagamos isso aqui, R$40 o quilo de semente da Fundação Pro Café. R$40 o quilo, 70 quilos, daria R$2.800. E na outra, plantando de muda, a gente precisaria de 5.000 mudas de café. O frete para transportar 70 quilos de semente é muito mais barato do que a gente transportar 5.000 mudas. Teria que alugar um caminhão, pagar combustível. Então, a gente já está economizando aqui quase 50% plantando de semente. E quando a gente planta de semente, o que acontece? Diferente de quando a gente planta por mudas, a semente vai criando e um pouco de insumo só que a gente põe é suficiente para lentamente ir criando o microbioma dele. Ou seja, os micro-organismos associados à raiz. A gente pode auxiliar, trazer micro-organismos da floresta, inocular, mas tem que ter as árvores plantadas aqui em alta densidade. E é isso que a gente vai ver, o que acontece agora quando a gente planta em alta densidade. Esse pequeno grupo de árvores aqui, nós plantamos há 7 anos atrás. Então, foram de sementes. Vocês podem ver, esse aqui é um limão siciliano e ele foi o primeiro ano de produção. Nós já colhemos aqui uns 15, 20 limões, ainda tem mais alguns lá, plantado de semente, junto com um baru aqui, ó, também. Então tem esse aqui, que é um biribá, um abacateiro, aí outro limão aqui, e um baruzeiro que já está produzindo. Também foi o primeiro ano que ele floresceu, vai dar aí uns 8, 10 baruzinhos. Isso tem 7 anos, e o mais engraçado, nessa mesma área aqui, vocês podem ver essa imagem, nós plantamos uma tangerina enxertada, uma mexerica pocã, né? E até hoje ela não produziu, na mesma época, com o mesmo tratamento. Então o que acontece? Essa é a palavra mágica que Ernest Goethe sempre repete: sementes, sementes. Nós temos que plantar por sementes em alta densidade. Se a gente conseguir captar a profundidade disso, vai acontecer isso. Em 7 anos, pé franco, nós temos a produção de uma árvore do sistema de abundância e outra que foi plantada de muda. Mas então vocês vão dizer, então de muda, de pé franco produz mais rápido que muda. Mas veja bem, nós estamos trabalhando numa terra extremamente degradada. Aqui nós temos 30 centímetros de solo. Depois entra na laterita. Se eu plantar isso num sistema de abundância, a muda enxertada vai produzir mais rápido. Numa terra roxa, num solo vulcânico,
Os processos já estão lá, a microvida já está lá. Aqui não, aqui foi esse passo a passo da fertilidade sendo construída. O microbioma do limão, com o microbioma do biribá, com o microbioma do baru, com o microbioma do abacate, isso tudo formou um sociobioma. Todos plantados de semente foram construindo, atrelado a, nós plantamos mombaça, piteira, roçamos, acumulando sempre material, podamos árvores em volta, colocamos um pouco de esterco no início, e aí a gente conseguiu esse efeito. Não tem uma árvore solitária, então a gente não pode ter medo de plantar em alta densidade. Tem um outro sistema que nós plantamos também há 7 anos, e as árvores estão próximas uma da outra. É isso que nós vamos ver agora. Esse sistema aqui, essa parcela, nós plantamos também há 7 anos atrás. 7 para 8 anos. E o que nós percebemos? Aqui nós não fizemos linhas de árvores. Nós plantamos primeiro as árvores em ilhas e ficou muito mais adensado. E tudo que vocês estão vendo nessa parcela, o chão coberto, nós plantamos de semente. A única coisa que nós não plantamos de semente foi uma linha de eucalipto, beirando a cerca com o vizinho, e algumas pupunheiras. O restante, tudo aqui são árvores nativas plantadas de semente. E quando a gente olha esse sistema aqui, nós começamos com horta. Um ano depois, aquele lá foi 2015 e esse aqui foi em 2016. E aqui nós começamos as entrelinhas com hortas, nós estamos no pico da seca agora, não dá para ver porque nós roçamos o capim no final das chuvas, né? Então tá tudo, parece terra nua, mas não é. Aqui eram os canteiros de horta que hoje cresce mombaça. E aqui as filas de árvore. Então a gente percebe a diferença de vigor desse sistema assim para esse aqui. E aqui nós conseguimos cobrir todo ele, o chão está coberto com lignina, com material oriundo das árvores. Então tem muito mais árvore aqui do que naqueles sistemas em linha. Eu não estou dizendo que é para a gente não plantar em linha mais. É uma maneira fácil e rápida da gente dominar os pastos, não é? Porque a gente não fica lutando contra o capim. Aqui no começo deu um pouco de mais trabalho, porque nós plantamos no primeiro ano as árvores, aí teve um incêndio que queimou tudo, as árvores rebrotaram. No segundo ano nós plantamos o eucalipto beirando a cerca e muita piteira. Então as piteiras aqui ficaram como um extrato baixo, estavam verde escura, vigorosas. Elas estão meio amareladas porque pegaram agora esse sol forte depois da poda drástica. Então esse é o segredo. A gente planta árvores em alta densidade e maneja elas, raleando. Então nesse último manejo nós raleamos muitas árvores, mulungus, angicos, e podando drástico, deixando elas só no esqueleto. Aí deu muito material. E agora as árvores vão formar muito mais copa rebrotando e não precisa mais de capim. Então o capim foi embora, porque dentro da floresta não tem capim. Então essa é a grande chave, plantar por sementes e plantar em alta densidade. Dessa forma, a gente vai caminhar muito rápido para sistemas de abundância, porque nós estamos criando um caminho com grande resiliência, um caminho duradouro que é cobrir o solo produzindo lignina. E a outra vantagem, existe um caminho de fixar carbono no solo que não é esse que a gente poda e cobre o material. É quando nós podamos, as plantas produzem um esguicho de exudatos. Isso alimenta os fungos. Os fungos, na ponta das hifas novas, a relação carbono-nitrogênio é 5:1. Mas quando os fungos vão ficando velhos, o final das hifas, a relação carbono-nitrogênio é 300:1. E o maior ser vivo desse planeta não é a baleia azul. O maior ser vivo desse planeta são os fungos. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que na região de Oregon, se eu não me engano, tem um fungo que tem 7 metros de profundidade e 30 quilômetros de extensão. Esse é o maior ser vivo do planeta. Então, isso é o que a professora Christine Jones chama a via líquida do carbono. Ou seja, pela fotossíntese, as plantas, o carbono circula e elas alimentam fungos e bactérias.
Trabalhos mostrando que 2/3 do carbono fixado no solo foi pela via líquida de fixação do carbono. E o trabalho do Ernest, ele vai nas duas vias. A gente poda drástico, essa via de depositar o material e ser consumido pelos fungos, bactérias, os saprófitas, e a outra via. Cada vez que nós podamos, plantando em alta densidade, a gente fixa carbono pela via líquida. Isso é o caminho duradouro para criar resiliência e chegar o mais rápido possível nos sistemas de abundância. Essa é a nossa meta final.